Olá, meu querido e minha querida aluna aqui do curso de discursivas Prof. Aline Menezes. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje iremos responder a nossa sexta questão, a questão que está lá no seu e-book, e é uma questão que fala sobre um conteúdo muito polêmico, mas que consta no seu edital e possa ser que o TJ cobre, não é verdade? É o tema de alienação parental. Existem diversas discussões relacionadas a esse tema de alienação parental. Inclusive, o Cefes, no dia 26 de fevereiro desse ano, publicou uma reportagem, uma notícia sobre uma reunião que teve com 3 especialistas da área, uma assistente social, na verdade 2 assistentes sociais e uma psicóloga, né, falando que não existe síndrome de alienação parental. A alienação parental ela não é uma doença, tá? Um psiquiatra estadunidense, há muito tempo atrás, trouxe essa ideia de que a alienação parental era uma síndrome, né? A SAP, a síndrome de alienação parental. E eu quero dizer para vocês que na prova de vocês, se vier algo relacionado à alienação parental, não utilizem a terminologia síndrome, tá? Síndrome dá uma ideia de doença e não dá pra gente patologizar aquilo que não é doença, tá certo? Um outro ponto que o Conselho Federal de Serviço Social colocou referente à alienação parental é a ideia de ser uma lei que ela é misógina. Por que, professor, é uma lei que ela é misógina? Nós sabemos que atualmente temos vivenciado um momento de judicialização da questão social. E obviamente que nas varas da infância, os casos de família que envolvem, né, conflitos de casais e que interferem diretamente no desenvolvimento da criança e do adolescente, por guarda, por adoção, envolve muitas acusações, muitas desqualificações. Então, observou-se no estudo que foi feito e que está lá no Cefes que a maioria dos casos das petições que foram feitas relacionadas à questão da alienação parental dizia que a mulher era a grande alienadora, né? Que a mulher era aquela que afastava a criança de ter contato com o pai. Então, a lei ela reforça esse caráter misógino, né? De trazer a mulher mais uma vez como louca, né, como uma encrenqueira, barraqueira, que não consegue superar um término. Então são algumas questões importantes para vocês. Um olhar crítico que a gente precisa ter em relação à lei de alienação parental, né? E na justiça, muitas vezes, quem é que vai fazer um estudo sobre isso? Ou o assistente social ou o psicólogo, não é verdade? Ou o pedagogo. Inclusive, lá na lei de alienação parental fala que o juiz pode requerer um estudo biopsicossocial para dizer se há ou se não há uma situação de alienação parental. Muitas famílias se acusam, né? Eu trabalho com criança e com adolescente, isso na saúde. Já chega pai, já chega mãe lá falando assim para mim: olha, Aline, não tem como você fazer no seu relatório que a mãe está praticando alienação parental? Eu sou taxativa, eu falo, não sou assistente social forense, eu não sou da vara da infância, eu não trabalho com isso, mas o que você está chamando de alienação parental? Aí às vezes já vem com um discurso muito pronto, né? Às vezes pode até ser de fato uma situação de alienação parental, mas não cabe a mim na saúde. E vocês que futuramente vão estar no Tribunal de Justiça ou no Ministério Público, vão ser requisitadas para elaborarem estudos e emitirem pareceres sobre situações tão complexas como essas. Daí eu trouxe uma questão que ela aconteceu da FGV, uma questão antiga. Eu adaptei, né, porque eu aproveitei o caso que está, né, na questão 6, e aí a gente vai trabalhar a ideia exatamente de como responder, como resolver questões desse sentido. Tá? Questão 6 aí do seu e-book, olha lá. Lucas, 9 anos, vive com a avó paterna desde os 3 anos de idade.
quando o pai foi morto pela polícia numa operação de combate às drogas e a mãe presa na mesma operação. Durante os 6 anos em que a mãe de Lucas esteve presa, a avó nunca o levou para visitá-la e omitiu dela e dos avós maternos o endereço para onde se mudou com o neto. Agora, em liberdade, a mãe de Lucas, que voltou para a casa dos pais e os está ajudando no trabalho domiciliar de tosa de cachorros, recorre à vara de família, pedindo a busca e apreensão do filho sobre a alegação de que a avó paterna a está impedindo de vê-lo. A avó contesta o pedido da mãe e requer sua destituição do poder familiar, alegando que Lucas, vivendo em ambiente familiar estruturado e confortável, sofrerá enormes prejuízos emocionais, materiais e educacionais, caso volte a viver com uma mãe de quem mal se lembra e que possivelmente voltará à criminalidade. Um caso aí, né, bem comum na cena aí do sócio jurídico, né? Aí diz assim: a assistente social responsável pelo caso, durante o estudo social, confirma os dados que indicam as boas condições de vida e educação do menino oferecidas pela avó paterna, bem como a difícil situação financeira pela qual passa a mãe neste momento, em que recém foi liberta do presídio. Entretanto, descobre que Lucas cresceu acreditando na versão contada pela avó, segundo a qual o pai morreu vítima de assalto e a mãe, depois de deixá-lo com ela, nunca mais deu notícias. Considerando a situação hipotética, redija um parecer social com as sugestões que podem ser dadas ao juiz. Então, galera, a gente tem aqui um caso, né? Um caso muito semelhante ao que a gente chama de alienação parental, de fato. E é isso que a gente precisa agora ter a malícia em responder. A malícia é simplesmente ter uma opinião do senso comum? Não. Nós precisamos ter um fundamento na própria legislação, apesar de hoje o Conselho Federal de Serviço Social coloque que a lei precisa ser revogada, mas isso foi publicado depois que seu edital foi publicado, então a gente ainda vai trabalhar com a ideia de que a lei existe, até porque a lei não foi revogada, a lei ela continua em vigência, tá? E aí a gente tem que entender, olha só a história, vamos entender a história, o que vocês têm que fazer na hora da prova? Quando ocorrerem casos como esses, antes de vocês irem para a resposta, já quererem passar para o rascunho, entendam a situação, né? Então vamos entender a situação. Os pais estavam envolvidos numa situação criminal, o pai foi morto, a mãe foi presa, a criança tinha 3 anos nessa época, a avó paterna, né, ou seja, a mãe do pai, ficou responsável por essa criança e ela omitiu o endereço que ela residia, bem como ela nunca levou a criança para visitar a mãe. A mãe, depois que foi solta, né, depois que foi liberta, depois que cumpriu o regime, ela buscou a vara da infância e solicitou a busca e apreensão da criança, solicitando a destituição do poder familiar. A mãe estava em um momento de reclusão, né? A própria lei da população que protege, né, e que ampara a população penitenciária, e aí vocês podem também recorrer ao assunto de uma das nossas aulas, que é a Lei de Execução Penal, ela não proíbe as pessoas que estão em sistemas de reclusão terem contato e acesso aos seus filhos. Inclusive, se essa criança fosse recém-nascida e precisasse de amamentação, a mãe e a criança têm o direito desse momento de amamentação. Não é porque a pessoa está presa, né? Não é porque a pessoa está reclusa, não é porque a pessoa está em regime, em cumprimento de regime, é que ela tem que ficar afastada, isolada da sua rede de apoio. Não é isso, tá certo? O fato de essa mãe ter retomado agora para a casa dos seus pais, estar trabalhando e busca a vara da infância para requerer a guarda, né, do seu filho,
não está errado também. Essa criança, ela foi tão vítima do que está acontecendo, como qualquer outra situação. E eu digo tão vítima porque ela foi privada, essa criança, ela foi privada de ter contato com a sua genitora. Quando isso acontece, galera, a lei de alienação parental diz que isso se configura como atos de alienação parental. A lei de alienação parental fala que toda situação que visa desqualificar a outra parte ou que visa gerar essa separação, que romper vínculos, destituir vínculos de forma intencional, isso se configura como uma alienação parental. A lei não fala que é uma síndrome de alienação parental, tá? A lei fala que é alienação parental. Alienar, né? E aí a lei fala do alienador, que é aquela pessoa que pratica o ato de alienação parental, e o alienado, que é aquela pessoa que sofre alienação parental. Então a gente observa que aí foi uma situação de alienação parental provocada por quem? Pela avó paterna, em relação à mãe da criança. E a assistente social achava que de fato estava tudo certo, mas até que a assistente social ela descobriu que a situação não foi bem como aquela avó havia contado. Muito comum isso, né? E aí, qual é o grande desfecho da questão? Emitir um parecer para o juiz. O que é o parecer? O parecer é a opinião técnica do assistente social. É o parecer, gente, que vai subsidiar a decisão judicial. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando escreve. Porque quando a gente emite um parecer, quando a gente redige um parecer, é porque ali vai subsidiar a decisão de um juiz. Essa decisão pode ser de destituição do poder familiar, pode ser também de afastamento dessa mãe, dessa criança, pode ser de reaproximação de vínculos dessa mãe com essa criança, não é? De uma guarda compartilhada nesse momento. Ali agora vai precisar de muito bom senso e de um estudo social para que se emita um parecer que venha garantir o direito à proteção integral da criança e do adolescente. Tá certo? Lembre-se sempre da doutrina do melhor interesse da criança. Tá bem? Então vamos emitir esse parecer? Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui na nossa aula. E a gente observa o seguinte. Durante os 6 anos em que a mãe de Lucas esteve presa, a avó nunca o levou para visitá-la e omitiu dela e dos avós maternos o endereço para onde se mudou com o neto. Agora em liberdade, a mãe de Lucas, que voltou para a casa dos pais e os estar ajudando no trabalho domiciliar ditosa, recorre à vara pedindo a busca e apreensão do filho sob a alegação de que a avó paterna está impedindo de vê-lo. A avó contesta o pedido da mãe e requer sua destituição do poder familiar. Então foi a avó, na verdade, olha só, foi a avó que solicitou o quê? A destituição do poder familiar, tá? Foi a avó que solicitou a destituição do poder familiar. E a justificativa da avó é porque Lucas vive um ambiente familiar estruturado e confortável, sofrerá enormes prejuízos emocionais, materiais e educacionais caso volte a viver com a mãe, né? De quem mal se lembra que possivelmente voltará à criminalidade. Né? A assistente social responsável pelo caso durante o estudo confirma os dados que indicam as boas condições de vida e educação do menino oferecidos pela avó, bem como a difícil situação financeira pela qual passa a mãe neste momento. Entretanto, a assistente social descobre que Lucas cresceu acreditando na versão contada pela avó, segundo a qual o pai morreu vítima de assalto e a mãe, depois de deixá-lo com ela, nunca mais deu notícias. Ou seja, a avó contou para Lucas que o quê? Que Lucas foi abandonado pela mãe e que o pai morreu vítima de um assalto. A avó, ela mentiu, né, gente? A avó forjou a história. A avó contou uma história completamente diferente do que havia acontecido. Então agora é a hora, né, da gente escrever aqui. Redija um parecer social com sugestões que podem ser dadas ao juiz. Então vamos lá, meus amores. Vamos pensar aqui o que é que nós, enquanto assistentes sociais, podemos fazer em um caso como esse.
Olha lá, vamos escrever aqui? Deixa eu trazer aqui essa escrita aqui para vocês. Já tá aqui na tela, então vamos lá, né? No parecer, galera, não vamos utilizar palavras determinantes. Em que sentido? Não vamos afirmar. Neste parecer, vamos evitar afirmações. Tipo o que, professora? Evitar afirmações. A gente não vai fazer assim, a avó praticou alienação parental. Vamos evitar isso. Como é que a gente vai escrever? Observa-se situação semelhante ao preconizado. Observa-se situação semelhante à alienação parental. Semelhante à alienação parental, certo? Vamos utilizar sempre assim, verbos que sejam observa-se, certo? Vamos utilizar sugere-se, compreende-se. Mas vamos evitar, meus amores, vamos evitar as afirmações. Tipo, a avó praticou alienação parental. A avó, vamos evitar. A avó praticou alienação parental. A avó mentiu. A avó inventou. Vamos melhorar o nosso vocabulário. Vamos melhorar essas afirmações. Isso daqui pode ser redigido, isso aqui pode ser reescrito. Isso daqui deve ser, galera, melhor falando, isso daqui tem que ser o quê? Reescrito. Vamos evitar o quê? Afirmações. O que a gente pode é colocar, observa-se situação semelhante à de alienação parental, sugere-se, compreende-se, mas o ideal é que a gente não se posicione de forma tão imparcial, melhor dizendo, tá certo? Por que, professora, não é pra gente se posicionar de forma tão imparcial? Porque senão a gente perde o caráter técnico e científico, né, do nosso trabalho. Lembrem-se, para emitir um parecer social, foi necessário antes realizar o quê? Um estudo social. Foi necessário antes o quê? Realizar um estudo social. Esse estudo social, ele não é um instrumento que permite o conhecimento daquela realidade de vida, não é um instrumento teórico-metodológico do assistente social para decifrar uma realidade, para decifrar uma expressão da questão social. Então, vamos fazer o parecer como se nós estivéssemos fazendo o que? Antes de tudo, o estudo social, tá? Então, eu preciso que a gente lembre que isso daqui a gente vai apagar, certo? Só para que vocês já fiquem atentos em relação a isso. E agora a gente vai escrever um possível parecer, tá certo? Antes de escrever o parecer, a gente pode pensar como é que poderia ser realizado esse estudo social, tá certo? Então vamos lá, meu povo. O que a gente pode pôr aqui, né? Vamos lá. Pode iniciar assim, realizado estudo social sobre a situação da criança, do menor, escrever do menor, evitem, tá? Não escrevam criança e adolescente referindo-se menor, tá certo? Não escrevam dessa forma, tá errado. A gente tem que utilizar o termo criança ou adolescente, jamais menor. Realizado estudo social sobre a situação da criança Lucas, que perdeu seus pais quando ainda tinha 3 anos de idade.
Na verdade, não é nem que perdeu seus pais quando tinha 3 anos de idade. Realizar estudo social sobre a situação da criança, evitar do menor Lucas, que perdeu seu pai quando tinha 3 anos de idade. E, desde então, perdeu o contato com a sua genitora, uma vez que esta foi presa. Entretanto, salienta-se que durante esses 6 anos, a criança Lucas, durante esses 6 anos, após estes acontecimentos, a criança ficou sob cuidados de sua avó paterna. Durante esse período, a avó paterna não revelou o endereço de moradia e não levou a criança para visitar a sua genitora, o que dificultou o processo de criação de vínculos familiares. Além disso, a avó paterna interferiu ou a avó paterna criou uma história visando a proteção da criança, a qual pode ser considerada um equívoco do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois toda criança e todo adolescente tem direito a saber a sua real história. Neste sentido, a criança foi tolhida de conhecer o real motivo de afastamento de sua genitora. Não sendo verdade o abandono, ora relatado pela avó. Assim, observa-se
situação que pode indicar alienação parental, uma vez que houve situações criadas para situações que impliquem, melhor dizendo, situações que impliquem neste contato entre mãe e filho, bem como na criação de vínculos e observa-se desqualificação da genitora por parte dos relatos da avó. Dessa forma, sugere-se que não haja destituição do poder familiar. Sugere-se que não haja destituição do poder familiar. Sugere-se que não haja destituição do poder familiar, mas que haja reconstrução e fortalecimento de vínculos familiares. Assim, sugere-se que a mãe da criança obtenha a guarda da mesma e que a avó possa visitá-la sempre que for necessário. Evitando um ambiente familiar e conflituoso. Evitando um ambiente familiar e conflituoso e que haja preservação de vínculos e potencialização de novos vínculos tão importantes para o desenvolvimento humano e integral de Lucas. Ah, professora, a senhora acha que a avó não deveria ser penalizada pela situação que ela causou? Uai, gente, aí fica muito a critério de vocês. Vocês podem colocar no parecer de vocês que a avó pode ser penalizada, ser afastada desse poder familiar, né? Que essa avó não é para ter mais o contato com essa criança. Vocês podem colocar isso, tá certo? Agora, qual é o grande X? O X da questão é que essa mãe não perca o direito de ter a convivência familiar com esse filho, tá certo? O grande X da questão é que essa mãe não seja penalizada por uma história que a avó criou, tá? Eu, Aline, penso que, obviamente, a avó, se a gente pensar pelos fins da legislação, a avó cometeu um crime, certo? Mas eu também penso que é um vínculo que é construído, que aquela criança tem aquela avó como referência, ainda que ela tenha sido um fator de risco, no sentido de ter omitido a história dessa criança. Não penso que seja a melhor maneira afastá-la de vez, né? São muitos traumas para essa criança. Uma coisa que também pode aparecer no parecer, além disso que eu coloquei,
pode ser colocar assim, um estudo, realizar-se um estudo, a discussão de caso com a equipe da psicologia, poderia aparecer também, tá? Uma discussão de caso com a equipe da psicologia para compreender essas repercussões que podem acontecer no desenvolvimento humano integral da criança, né? Mas vocês poderiam colocar aí também, sem medo, que preferiam o afastamento dessa avó, dessa criança. Poderiam colocar isso, tá? Mas o que a gente não pode perder de vista, qual é o cerne da questão, é a reconstrução de vínculos entre a criança e a mãe, por exemplo, né? Não, que o juiz não acate a ideia da destituição do poder familiar, até porque o que a avó fez é errado. A avó, de fato, ela praticou o ato de alienação parental, ela omitiu o endereço, ela omitiu a história, ela sim deve ser penalizada pelo que aconteceu. Talvez as penalidades que possam ter para essa avó, eu não penso que seja um afastamento definitivo, até porque a criança tem um bom vínculo com ela, né? Mas eu penso que pode ser agora uma guarda unilateral para a mãe ou compartilhada para a mãe, em que essa avó ela vai ter agora as visitas regulamentadas. Não vai ser na hora que ela quer, né? E nem no momento que ela deseja, né? Eu acho que a criança volta a residir com a mãe e a avó agora é que passa a ser a pessoa que faz as visitas ao neto, tá? Se vocês discordarem disso, não há problemas, desde que vocês fundamentem, tá bem? Agora, dizer que a mãe é criminosa e que não oferece boas condições para cuidar do filho, aí tá completamente equivocado. Aí vocês erram, aí vocês caem do cavalo. Se numa situação como essa, vocês dizerem que a avó é que deve manter a guarda, aí vocês caíram no cavalo. Vocês não podem fazer isso, tá bem? Qualquer coisa, gente, estou à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, me perguntem. A gente vai se encontrar no nosso encontro ao vivo, né? Essa é uma boa questão para discussão da turma, para a gente construir junto, mas eu deixo as sugestões. Vocês tanto podem optar pela penalização da avó, quanto, por exemplo, vocês podem optar por essa destituição do poder familiar em relação à avó, tá certo? A regulação das visitas, ou manter os vínculos com a avó e essa criança ir para a mãe. O que vocês não podem é fazer com que essa criança seja afastada da mãe. Aí vocês erram, tá bem? Mas de resto, tá tudo tranquilo. E lembrem-se, estudem a legislação de alienação parental e façam as correlações necessárias com o ECA, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus, qualquer coisa estou à disposição.